Retomando, então, a sessão, após essa homenagem aos 50 anos da Escola Luiz Covolan, e também já deixar registrado que eles estarão na mais uma edição na Casa é Sua, os estudantes, representantes, né, do 4º e do 9º ano da escola, mais os professores estarão, então, nessa edição da Casa é Sua. Então, fiquem à vontade, né, para conhecer a Câmara de Vereadores. Passemos ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Velocino Ex. Vereador, se me permitir uma parte de 10 segundinhos. Bom dia, senhoras, colegas vereadores, presidente Denise, colegas da mesa, pessoas que nos assistem nas redes sociais, no plenário, colégio que foi aqui homenageado, parabéns, colega Camiles, pela justa homenagem, bela homenagem. E antes de eu entrar no meu assunto, vereador Rafael, a sua parte, então. Obrigado, vereador Velocino. Eu só quero parabenizar a homenagem à escola através do vereador Camiles, mas eu não poderia deixar de citar uma pessoa que foi muito importante na minha formação, que está aqui presente, minha professora Inês, ali, que lá de Jaquirana, né, foi minha professora no Madrimilda, e também a história que a família dela tem ao município de Jaquirana. O irmão dela, Isaías, foi por 2 vezes prefeito, tem uma história, a família dela na política de Jaquirana, prefeito pelo PDT. Então, quero saudar minha professora Inês aqui presente, ficou bom revê-la. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. Sua parte, vereador Marcão. Obrigado, vereador Velocino. Tá bom o microfone? Tá me ouvindo? Queria também saudar a minha prof aqui, prof. Liege. Foi minha prof no Santa de inglês. E então, muito obrigado por tudo que me ensinou aí. Parabéns aí nessa nova caminhada de vice-diretor agora. Obrigado, vereador. É isso aí, nunca. Eu sempre digo, se hoje nós estamos aqui nesse espaço, porque tivemos uma boa família, um DNA de família, mas muito aos professores também. Eu também tenho belas lembranças de prof. Meu, principalmente da minha prof. Mirley Kaller, que era de português, que inclusive me ofereceu até estadia para mim continuar no estudo, no qual eu não tive oportunidade. Colegas vereadores, o assunto que me traz nessa casa, primeiramente, fazer um relato e parabenizar a Comissão da Agricultura por essa iniciativa da reunião pública da última sexta-feira, capitaneada pela vereadora Gladys, colegas da Comissão da Agricultura, mas é um problema que é de todos. A vereadora Marisol não estava na cidade, porque, sim, essa reunião pública fez, sim, um relato. A vereadora Gladys, no tempo que eu estive ali, não pude estar até o final, enfim, para questionamento, entre outros, fazer sim um apanhado, como dizia do título, prevenção pré-estiagem. O porquê? A gente sabe, viu e conviveu no ano passado uma estiagem muito forte na nossa cidade, que no fim das contas mexe na vida de todos os cidadãos, independente da colônia e da cidade, porque mexe no alimento do todo dia, enfim. E ali demonstrou, vereadora Gladys, o que se avançou de lá para cá, o que está sendo feito e o que precisaria ou daria para fazer, para amenizar um pouco esse tipo de problema quando eles vierem, né? E aquilo que a gente viu, que há previsões, Gladys, meteorológicas, que talvez vamos ter uma nova estiagem. Ainda não se tem pré-certeza, porque eu vi lá, que era meteorologista lá, e vi também um outro modelo que talvez pode mudar ali em janeiro, fevereiro. Então se viu que o SAMAI fez um belo trabalho, indo com água no interior, água para consumo próprio. Muito se avançou, mostrou ali, eu não lembro os números, de vários trechos que foi a água na região do interior, e ainda acredito que tem muitos pendentes. Vereadora Gladys, demonstrou ali o levantamento quase pronto lá da Neiva, que faz um belo trabalho, que migrou da agricultura para o SAMAI pelo conhecimento, que permite esse levantamento geográfico da nossa situação, principalmente no interior, porque eu sempre digo aqui na cidade, nós não
notamos muito isso, vereador Rafael, porque, eu já falei, tivemos ali atrás visionários, prefeitos que apanharam, nosso colega apanhou muito na época, o Sartori, para o Marecas. Se não fosse o Marecas, talvez nós estaríamos tomando esgoto filtrado, como em algumas regiões. Então nós temos água de qualidade, a nossa água, se olhar, ela é de qualidade, o preço ele só se torna caro quando há o excesso. A primeira conta não seria tão salgada, mas o excesso sim, que se torna salgado. E eu, vereadora Gladys e colegas que mais migram no interior, eu andei muito também nesse final de semana, o meu trabalho, quanto, enfim, estar aqui como vereador, eu ando muito no interior. E tenho muito, em vários lugares, ainda situações que o projeto está pronto, outros em andamento, vereador Cadore, em situações de estradas vicinais, moradores que estão lá há mais de 40, 50 anos, desde que eu me conheço, e que não permitem, não é má vontade, que o SAMAI leve, faça as redes de água para essas estradas que não estão reconhecidas ainda como estradas públicas. Então é um trabalho que precisa ser dado continuidade. Eu vou trabalhar muito forte, vereadora Gladys, porque está na frente da agricultura, de colocar na mesma mesa Secretaria de Obras, que faz manutenção, e nós fazíamos isso como subprefeito a vida toda, nessas estradas vicinais, e tem os moradores que moram ali na casa. Vou citar um lá no Lucas Tonieto, lá que vai lá para dentro de São Luís, do Milton Brustolin, e a água não pode ir, não é má vontade. Que daí pode ser alegado ali na frente se tratar de uma rede numa área particular que não é. Então precisa fazer um trabalho, eu vou me empenhar muito forte para isso. Junto ao CEPLAN, ver como fazer isso, reconhecê-la como pública, uma autorização, dizendo à Secretaria de Obras que faz manutenção há muito tempo, e uma autorização para que se possa fazer isso. Mas a minha preocupação, colegas, tudo isso demora muito tempo, talvez um ano e meio, muito bem trabalhado. Enquanto isso, se, vereadora Gladys, me olha atentamente, se isso se confirmar, que no final do ano o que está chovendo pouco vai chover menos ainda, até concretizar tudo isso, vereador Rafael, e aqueles agricultores que estão lá sem água. Eu sou um que trabalhei muito forte na distribuição de caixa de águas, eu fiquei 10 meses sem água lá na minha colônia. Levava para lá para as galinhas daqui de Bombona. Então imagine se isso se confirmar, porque as fontes não voltaram como deveriam voltar. Os antigos sempre diziam, quando não chove em São Pedro em abundância e São Miguel em setembro, logo ali na frente vai faltar, nas fontes. Talvez ainda no dia a dia, na umidade da terra, ainda a gente não notou isso, essa chuvinha leve de ontem, anteontem, ainda não deu efeito na situação das lavouras da agricultura. Mas logo, logo, se isso se confirmar aquilo que foi trazido na comissão na sexta-feira daquela previsão meteorológica, ali na frente vamos ter consequências e aí a água não é de hoje para amanhã que ela vai chegar lá. Talvez, se isso confirmar, vai ter que voltar de novo a distribuição, vereador Cadore, da água pelo SAMAI, porque a gente não se consegue avançar como se deveria, não é má vontade. Então, vou propor sentar na mesma mesa, talvez até o Ministério Público, porque eu enfrento muito assim. Gente, lá no interior, quando nada contra, que eu estou junto, é um bairro que eu atuo muito, no Alto de Galópolis, foi levado água para todas as ruas, e de graça, vereador Santos. Eu apanho isso. E lá naquelas regiões que eles moram lá, eles dizem, como é que lá no Alto de Galópolis foi de graça? E ainda os agricultores, vereador Lucas, se propõem a pagar o material diluído na conta. Então fica difícil para nós, como representantes, explicar isso, como é que lá foi e ali não pode. Então talvez até o Ministério Público pode nos auxiliar, quanto Poder Executivo e nós representantes, de que forma então? Porque os seres humanos, todos têm os mesmos direitos. Então a gente vai trabalhar muito forte em cima disso, para poder avançar. Então,
essa reunião pública ali serviu para fazer um diagnóstico do dia a dia, mas também para ver aquilo que precisa avançar e que precisa ser feito e daria para ser feito, mas não é de um ano e meio. Então precisamos avançar sobre isso. Dá para entender que o SAMAI tem boa vontade, sempre fez a sua parte, os seus investimentos, mas nós precisamos alcançar aqueles lá na ponta também. Lá na ponta são direitos, como a gente debate, que são direitos iguais para todos. E como eu que ando ali no interior, vou explicar isso. Então, a vereadora Gladys, só para cortar um pouco o assunto, a senhora tem o próximo espaço agora ou depois? Então, eu vou encerrar, mas eu preciso de mais espaço. E a vereadora Gladys teria dito que eu não vou pedir a declaração de líder, que ela vai ceder o espaço. Então, eu cedo o meu espaço ao vereador Velocino e peço uma parte, vereador. Então, segue o vereador Velocino no espaço da vereadora Gladys Frício no grande expediente. Então, colegas vereadores, eu pontuei muito e uma coisa, um assunto é interligado no outro. Então, veja bem, essa reunião pública pontuou os desafios que a gente tem. Por que eu digo isso, vereadora Gladys? Eu vou fazer uma misturança agora, porque no final, além de ficar sem água lá no interior, e que precisa, é muito triste abrir uma torneira e não ter água das fontes que se defasaram ao longo do tempo, vai dar efeito na mesa. A sua parte, depois eu vou explicar por quê. Sim, vereador, na verdade eu disse que não ia falar, depois disse que ia falar, mas então vou aproveitar o seu à parte, já que o senhor tocou nesse assunto. Eu quero aqui agradecer aos vereadores que estavam presentes, né, o senhor, nessa reunião, o vereador Camilles, o vereador Rafael, o vereador Lucas, eu acho que eram esses vereadores, e o Fiuza, obrigada. De fato, né, nós temos assim, eu acredito que é bem que nem o senhor disse, nós precisamos trabalhar em conjunto. Secretaria da Agricultura é o primeiro lugar que o agricultor tem que ir. E a agricultura é que tem que encaminhar. Se é problema com obras, se é problema com o SAMAI. Né? Especificamente, a água. Por que obras? Porque se a estrada não está boa, não tem nem como o caminhão pipa levar água. Então é preciso... eu ouvi muito dessa administração, alguns diretores e subprefeitos me dizendo que não podiam ir levar água e não podiam fazer benfeitorias na estrada. O SAMAI não podia levar água porque a estrada estava ruim. Secretaria de Obras dizendo que não podia fazer a obra porque a estrada era particular. Eu quero que me apontem qual é a estrada de Colônia que foi doada para a prefeitura. Nenhuma, senhores e senhoras. Então não sairia nada de produção do interior, né? E existe a lei. Então é preciso que esses diretores, essas pessoas que ocupem cargos, elas estejam melhor instruídas. Eu disse na reunião, e a gente fez essa reunião da comissão, porque a gente foi visitar o agricultor e eles pedem só duas coisas. É a água e a estrada. É muito pouco por aquilo que eles fazem por nós. Então, eu acredito que agora nós temos que fazer uma reunião com a Secretaria da Agricultura, que diz que não tem verba para poder criar, para poder construir novos poços ou essas cisternas, mas eles que vão ver com o governo federal se existe algum projeto. Apresentem um projeto e vão buscar. Nós não podemos deixar o agricultor da forma como eles estão vivendo. Preocupação com o animal morre, que a agricultura não tem a irrigação, eles não têm água para tomar. Então, eu acho que a nossa reunião abriu as portas para que a gente possa ajudar ainda mais o nosso agricultor. Muito obrigada, vereador Velocino. Vereador Rafael pediu a parte, obrigada, Gladys, pela cedência, o espaço é seu. Essa foi uma das reuniões mais importantes quando se fala de vida, né? Porque eu fiquei assustado com alguns dados como é que é o nome da Neiva, onde todo o mapeamento que foi feito, né, pelo SAMAI
12 mil pessoas no interior não têm água, não têm acesso à água tratada. Né? E muitas dessas 12 mil pessoas, quando vem o período da estiagem, faltam água nessas residências. E são residências essas que não têm, né, nada de tratamento e que não chega canalização. Alguns colonos, agricultores, são resistentes, mas em torno de 1.000 e pouco, segundo ela falou. E o pior é que também não foi contabilizado as pessoas que moram, que têm casas, mas é só como formato de chácaras, como formato de lazer, diversão. Então é muito preocupante, vereador, e a gente tem que avançar. É por isso que eu digo que a gente tem que sair do ar-condicionado, do chazinho, do cafezinho e ir para Brasília buscar recursos, porque tem sobrando, o senhor sabe que tem projetos, mas a gente tem que bater e procurar, porque enquanto a gente ficar enclausurado, a gente não consegue nada. E quem mais paga o preço é aquela pessoa que está plantando e está produzindo alimento para trazer para a nossa mesa. Obrigado, vereador. Mas, vereador Rafael, temos vários pontos, porque eu vou entrar agora no segundo passo de consequência de tudo isso, vereador Galho. Primeiro, a gente debateu aqui o direito de, no mínimo, ter água para consumo próprio. Bom, a gente viu, eu sempre digo que as secretarias têm que trabalhar sintonizadas, vereador Santos, sintonizadas. O porquê? Porque, além da água de consumo próprio, temos um problema muito grande com os animais e quem dirá para a irrigação. Então, vejam bem, para os animais foi até flexibilizado um pouquinho, que se pudesse abrir lá um pequeno açude, um banhadinho lá para ter água para o consumo dos animais, vereador Cadori. E aí eu pergunto, a lei federal está muito dura, difícil, para reservatório de água para plantio. Então vejam bem, no ano passado com essa estiagem ali, eu vi no sacolão no domingo de manhã, alface a 5 e pouco a pé fila para comprar alface. E se isso se confirmar, e com poucos reservatórios, logo virar de novo, depois eu vou vir aqui dentro, o colono está ganhando bastante dinheiro. Sim, talvez 1 ou 2 tem produção, talvez aquele que teve possibilidade ou uma geografia diferente de poder fazer um reservatório. Vejam bem, colegas, eu era assim, misturando, ó, esse ano, a uva, vereador Sandra, abordou que aquela que sustenta o agricultor nas grandes produções de quem tem parreirais, vai ter perda de 40% a 50%. Veja bem, o que o agricultor faz, vereador Cadori? Eu era assim, vendo que a produção de uva cai e precisa, para cobrir as suas contas, se reinventar. O que o agricultor faz? Planta, graças a Deus, hortifruti, né? Vai na verdura. Mas daí eu pergunto, para poder suprir a necessidade da conta do dia a dia, se não tem, confirmar essas estiagens, se não tem a água para produzir, como faz o agricultor? Porque é muito fácil, colegas. Eu sempre disse, os hortifrutis servem para a noiva dos supermercados, para se promover em ofertas, para chamar cliente. Vão nos supermercados agora, olha o que é que tem de oferta. Talvez um pouco de verde, do pequeno da agricultura familiar. Até quando? Se essa seca se confirmar. Então veja como vai ter consequência ali na frente, se a gente não avançar aquilo que se avançou mais ainda. É na mesa. As ofertas agora, 5, 8, cebola 10. E aí vai dizer que é culpa do governo. É culpa das más políticas que inviabiliza o agricultor de fazer o investimento na sua propriedade, de fazer o plantio talvez maior, para ter a oferta e procura pro. Talvez a noiva termine amanhã depois, a não ser que a partir do ano que vem se faça milagres. Talvez a noiva termine. Porque os pequenos agricultores, não tendo viabilidade de plantio, tendo problemas na hora de se qualificar na propriedade, não vê recurso, aquilo que já está cheio na cidade, desemprego, mais ainda virá. Porque quem segura o jovem lá é o cascalho. E inviabilizando a produção, logo ali na frente, a noiva no supermercado vai terminar. Então, a gente tem que debater sim, porque o problema é lá do agricultor.
Por que que agora está caro, por exemplo, que nem a cebola vem tudo de fora? Não é daqui. E ainda se ouve, eu vi nas redes sociais, o caminhoneiro que transporta esse produto é vagabundo, ainda se ouve isso. Por que que começa caro? Porque desde lá da produção, os insumos, o óleo diesel para a produção, mais o transporte dos chamados vagabundos que se ouvem, para chegar na mesa do dia a dia do produtor. Então a noiva pode terminar ali na frente, se algo não se avançar, projetos de incentivos que venham de cima para baixo para realmente ajudar, e não só em época de campanha falar. Incentivo à permanência no jovem no interior. O que que a gente vê de cima para baixo? O que que a gente vê? Nada. Meia dúzia de açude, que pode ser um poço artesiano, é muito pouco. A Gladys falou, pedem muito pouco. Que segurou o país em pé nessa crise foi a agricultura, foi os grãos. Mexem ali para ver o que vai acontecer. É na mesa que vai refletir. Então, quando se fala, o problema é lá no interior, não é o problema meu. Vamos ver a partir do ano que vem o que vai acontecer. Era isso.